pastor Diego vai trazer uma palavra no nosso coração, amém? Pastor Diego, fique à vontade. Fique à vontade, como se fosse sua casa, sua igreja, amém? Amém, queridos. Graças e paz a todos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa noite, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, te adorando, te louvando. Senhor, a tua palavra é uma semente, Senhor, e a semente é boa, Senhor. Nossos corações essa noite são a terra, e eu creio, Jesus. Eu creio que a terra é muito boa, Senhor. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor venha fazer com que essa semente boa e perfeita, que é a tua palavra, venha produzir frutos nessa terra boa, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, pela fé, nós venhamos ver os frutos, Senhor, frutos de avivamento, frutos de transformação dentro dos nossos corações, Espírito Santo. Senhor, que em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha trazer a nossa mente cativa a Ti, que a Tua palavra venha gerar vida dentro de nós, e vida em abundância. Tua palavra já foi testemunhada, já foi cantada aqui, agora mais uma vez, Senhor, nós iremos falar, Senhor, sobre ela. Nós te amamos, Senhor, porque muitos povos não têm acesso à tua palavra, mas nós somos privilegiados por poder, Senhor, ler a Bíblia, cantar a Bíblia, Senhor, dizer que nós ouvimos a tua voz, Senhor, quando fazemos isso. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Jesus, Ele é o motivo da sua alegria? Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga assim: Jesus é mais real do que eu e você. Você crê nisso? Glória a Deus, eu creio muito nisso. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua espada em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do versículo 7 ao 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, do versículo 7 ao 16. Amém? Diz assim, Êxodo 17, do versículo 7 em diante, irmãos. E chamou o nome daquele lugar de Massa e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e por tentarem o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Revidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no meio do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez com que Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Versículo 11. E quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, e pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. E Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e um de outro. Assim, as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Amém, queridos? Só até aqui esse versículo. Essa história, ela nos conta uma das muitas batalhas que o povo de Israel passou, né? Havia uma promessa para Israel, uma promessa que ela seria liberta ali do Egito, mas não simplesmente seria liberta para ficar vagando ou para viver qualquer vida, mas para viver a promessa de Deus. E essa promessa, ela, se nós vemos aqui na história, ela levou muito tempo, né? Os israelitas, eles ficaram 40 anos vagando ali, em direção a essa promessa, em direção a uma palavra que Deus tinha dado. E havia alguns personagens aqui que eram responsáveis por isso. Moisés é uma dessas figuras, Arão e Hur, Josué, que depois se torna o sucessor, aliás, de Moisés.
Mas a verdade é que cada um daqueles israelitas, cada um daqueles homens e mulheres eram responsáveis pelo que eles tinham recebido de Deus. E o que eles tinham recebido de Deus? Uma promessa. Diga assim, uma promessa. E esse é um tema que nós vamos trabalhar essa noite, nos tornando responsáveis. Amém? A palavra responsabilidade, se nós pegamos ela no dicionário ali, eu estava vendo esse nome no meio do caminho com a Vitória, fica até pesado de se ouvir essa palavra. Aquele que é responsável por alguém, aquele que assume direitos e deveres, e assim vai. Se você pegar bem assim todo, você até desanima da palavra responsável, quando alguém fala, ai, você é tão responsável. Mas havia uma responsabilidade muito grande aqui, queridos, para todo o povo, para os líderes, mas principalmente para esses homens que nós citamos aqui, Moisés, Arão, Josué. Havia uma responsabilidade, em que a promessa de Deus havia sido feita pelo próprio Deus, e eles estavam aqui no meio do caminho, e não haviam ainda tomado posse da promessa. E nós vamos trabalhar esse tema, que quando se fala sobre responsabilidade, nós temos alguns exemplos claros da Bíblia, de pessoas que assumiram a responsabilidade, que falaram, opa, eu estou aqui, né? Josué é um desses, né? Quando Moisés morre, de repente, né? Cada um vai para um lado, cada um começa a adorar um Deus, e Josué se levanta e fala, olha, vocês podem decidir hoje quem que vocês vão adorar, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. O que Josué fez aqui, irmãos? Ele chamou a responsabilidade, ele disse, olha, escolham, mas escolham hoje quem que vocês vão adorar, Israel, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então Josué, ele entendia que havia uma necessidade de chamar a responsabilidade, de dizer assim, olha, a minha casa, eu tomei uma decisão pela minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós temos um exemplo também de Eliseu, né? Eliseu, quando Naamã ali está leproso, e Naamã era um comandante sírio, e ele ouve falar que se ele fosse lá em Israel, haveria cura para ele naquele país. De repente Naamã chega no palácio, o rei rasga suas vestes, porque ele achou que Naamã estava procurando um motivo para matar ele, porque ele não tinha cura para oferecer para um homem poderoso. E o profeta Eliseu, ouvindo falar de todo esse bafafá no reino, ele fala assim, ó, pode falar para ele vir para aqui. Ele vinha até a mim, que ele vai saber que há um homem de Deus em Israel. Eliseu, ele chama a responsabilidade do reino para ele. A responsabilidade maior deveria ser do rei. Mas Eliseu, ele pega e fala assim, pode falar para ele vir até mim. Nós temos exemplo também de vários homens de Deus que chamaram a responsabilidade para si. Esses dias nós falamos sobre Davi, quando ele vê um exército amedrontado, um rei amedrontado, e ele decide defender o nome de Deus. Ele chama a responsabilidade para falar, olha, eu luto contra esse gigante, eu defendo o nome de Deus. E Davi, nós sabemos todo o enredo que acontece depois. Mas nessa história que nós lemos, querido, é interessante que não só Moisés, mas alguns personagens tiveram que assumir a responsabilidade no campo de batalha. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, quem é você no campo de batalha? Aqui havia um campo de batalha, e houve algumas decisões a serem tomadas, e teve que ser rápido, porque de repente a guerra chegou na porta de Israel, querido. E é muito mais fácil, né? O pastor leu aqui sobre confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós temos tempo para tomar algumas decisões, mas o pastor falou que tem algumas decisões que tem que ser tomadas rápido. Aqui foram decisões tomadas muito rápido, porque a guerra chegou de repente. Talvez você já passou por momentos assim, né? Que tem que tomar decisões rápidas, e agora, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Avanço, paro, penso, não dá tempo. E nessas horas nós temos que confiar em Deus, queridos. É nessas horas que nós mais temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e crer que ele fará todas as coisas. Você crê nisso? Eu creio muito nisso. Querido, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar
é que no versículo 7 e 8, diz assim: e chamou o nome daquele lugar de Massá de Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Queridos, nós vemos aqui que Moisés, ele estava no meio de um ambiente de discussão, de crítica, de dúvida. Mas o grande problema aqui não era nem dúvida da liderança de Moisés, de Arão, Ur, de Josué, mas era de dúvida se o próprio Deus estava no meio deles ou não. Interessante isso, né? Eles chegam em Moisés e falam: ei, Moisés, Deus, ele está aqui? Você tem certeza, Moisés, que Deus ainda está aqui no meio de nós? Só que se nós pegarmos os capítulos anteriores, querido, o povo tinha pedido água e Deus dá água. Eles tinham pedido algo para comer e Deus dá o que comer. Não estava suficiente ali o maná, então as cordonizas, a água. O que mais vocês querem? É sombra, é o cuidado de Deus. E esse povo que estava vivendo todo esse cuidado de Deus, ele chega para Moisés e fala assim: Deus está no meio de nós ainda? Olha só o ambiente. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, querido, é que quando nós se tornamos homens e mulheres de Deus responsáveis, que Deus está à procura nesses dias, querido, de uma igreja responsável, de homens e mulheres que vão se colocar na brecha pelo reino de Deus, pelo nome de Deus, pelas suas famílias, pela igreja de Deus, pela fé em Deus que está aqui dentro do coração, e ela não pode morrer. A verdade é que a fé de Israel estava morrendo a tal ponto deles perguntarem: Deus está aqui ainda, Moisés, no meio de nós ou não? Talvez a gente não chegue a falar isso, mas pensamos. E essa noite é uma noite de reflexão, querido, de pensar em tudo que Deus já fez, assim como Israel deveria ter pensado em tudo que Deus já fez por eles. E o primeiro ponto a destacar aqui, querido, é que quando nós se tornamos homens e mulheres responsáveis, nós temos que entender que às vezes vamos ter que lutar contra alguns ambientes, e o ambiente aqui era um ambiente desfavorável. Moisés estava em um ambiente onde não estava bacana. É tão ruim quando nós estamos num lugar ou passamos por situações que de repente no outro dia você sabe, olha, talvez um ambiente de trabalho, você já passou por isso, de ter, olha, aquela pessoa não é fácil, no outro dia está lá de novo, aquela situação não é fácil, no outro dia está lá de novo, e de novo, e de novo. E Moisés estava passando por isso, em um ponto em que o povo chegava a perguntar: o Senhor está aqui ainda, Moisés? Será que o Senhor ainda está no meio de nós? E nós temos que lutar contra o ambiente nesses dias, querido, porque muitas vezes os ambientes, a olho nu, nós vamos olhar, não vai ser nada favorável. As circunstâncias não vão ser nada favoráveis, mas Deus, Ele ainda está no meio do seu povo. Deus ainda está no meio do seu povo. Eu gosto muito quando a palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores, né? Essa tarde eu estava ali na empresa e eu estava pensando no Senhor, e eu compartilhei algumas coisas com a Vitória. Ela passou rapidinho, daí eu falei: olha, amor, é isso. Ela falou assim: amor, coloca um louvor aí, o louvor é poderoso, né? E fiquei ouvindo alguns louvores e Deus começou a ministrar no meu coração, né? Através de alguns louvores que eu estava ouvindo. Comecei a adorar o Senhor e orar, e o Senhor começa a falar conosco. Como é gostoso, querido, saber que o Senhor ainda está no meio de nós. Como é gostoso saber que o Senhor ainda está conosco, sabe? O que nós mais devemos desejar é a presença do Senhor. Quando Davi, ele perde tudo porque peca, porque adultera, ele perde tudo, nome, fama, mas ele só pede uma coisa para o Senhor: não retire de mim o teu Santo Espírito, a tua presença, porque para ele o que mais importava era a presença de Deus. Sabe o que deve ser mais importante nesses dias para nós como igreja, para esse tempo de assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? A presença dEle tem que estar conosco. Nós temos que ter certeza, querido, que o Senhor, que a presença dEle está no meio das nossas escolhas, que a presença dEle está conosco quando nós abrirmos os nossos lábios, que a presença dEle está conosco quando o nosso testemunho está caminhando conosco, e é um bom testemunho, porque a verdade é que Israel já estava questionando a presença. O ambiente de deserto, mesmo tendo provisão e cuidado de Deus, fez com que Israel questionasse a presença de Deus.
E isso, querido, Deus não tolera. Porque você pode perceber que a guerra veio logo na sequência. Se a presença não era reconhecida, com toda a provisão, com todo o cuidado, então o Senhor ele permite com que Israel mais uma vez reconheça a sua presença. A guerra chega à porta. Não era o que eles queriam, mas foi o que aconteceu. Então, queridos, tem alguns ambientes que eles vão nos constranger, eles vão nos apertar, mas nós temos que nos lembrar da presença. E que em nome de Jesus você venha lembrar que o Senhor, que a presença dEle ainda está no meio do seu povo. Ainda está, querido, Deus é real, Ele ainda continua fazendo maravilhas, prodígios. E é interessante que a história continua, e no versículo 9, olha só. E com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. O segundo ponto importante aqui, querido, é que quando eu assumo esse tempo de responsabilidade, eu tenho que entender que eu tenho que andar em unidade. Diga assim: andar em unidade. Querido, entenda aqui que esse enredo, essa batalha vencida só foi possível porque cada um entendeu o seu lugar e tomou a sua responsabilidade no campo de batalha. Moisés, ele entendia que ele já não era mais um menino de 15 anos, 20 anos para ir para a guerra ali, mas ele era o intercessor, ele representava o Senhor ali, ele estava orando. Josué, ele entendia ali que ele era forte, homem de batalha, com experiência em guerra, que o seu lugar era no campo de batalha. E todos unidos fizeram a sua parte. Imagina se Moisés chega ali e de repente, começaram a perder um pouco, eu vou parar de orar para esse povo, eles que morram, eu vou sair correndo. Imagine se Josué de repente chama os homens para lutar e de repente os homens falam assim: olha, a hora que chegar perto da guerra nós vamos tudo fugir, deixa Moisés sozinho aí, Josué sozinho. É importante andar junto, querido. Eu sempre falo que a unidade, ela nos protege. Sabia disso? A unidade nos protege, a unidade nos faz viver as promessas de Deus. Tem alguns exemplos que eu sempre cito, e um deles é sobre as promessas de Deus, até nisso, porque havia uma promessa que Moisés, ele ia liderar o povo, e o povo seria liberto. A promessa se cumpriu, sim ou não? A promessa se cumpriu. Deus usou Moisés foi lá, passou por muita luta, mas a promessa se cumpriu. Mas havia uma promessa para um povo, para quem fosse fiel até o fim, que ia pisar numa terra que manava leite e mel, mas tinha que estar junto ali até o fim, tinha que estar disposto a cumprir os mandamentos do Senhor, tinha que estar disposto a obedecer o Senhor. E se nós pegarmos o final dessa história ali das 12 tribos, 2 tribos só pisam nessa terra. O próprio Moisés, ele não pisa nessa terra, porque por alguns momentos ali se esquece. Então, querida, a unidade protege. Você estar nesse culto hoje, ouvindo o testemunho que nós ouvimos aqui, nos faz crescer a nossa fé, nos protege, faz a nossa fé ficar mais firme, ouvindo a palavra de Deus, ou talvez no final você dá um abraço e alguém orar por alguém. Unidade. A unidade desses homens de Deus aqui fez com que eles vivessem o sobrenatural de Deus. Nós temos falado sobre isso, assim na terra como no céu. Vamos viver a unidade, querido, no corpo de Deus. Vamos viver as promessas, o sobrenatural de Deus, quando entendermos o poder de andar em unidade. E talvez você não vai chegar mais rápido andando em unidade, mas você vai chegar até o fim, até o ponto que Deus quer que eu e você cheguemos. Amém? Isso é muito importante, querido. Moisés, Josué, Arão e Hur entenderem isso fez com que a guerra fosse vencida. E muitas vezes nós vemos cristãos que tentam caminhar sozinhos, não tem como. Nós vemos líderes, pastores que tentam caminhar sozinhos. Eu já conheci, pastor Léo, muitos pastores que caminhavam sozinhos. Às vezes você olhava assim, as pessoas que não conheciam, meu Deus, está mal-humorado. Não, estava passando por luta, mas não consegue caminhar sozinho, junto, não consegue tomar um café junto, não consegue estar junto. E aqui foi um momento crucial, querido. Cada um foi tomando ali o seu espaço dentro do campo de batalha, cada um entendeu o que tinha que fazer. Nós temos que entender o que nós temos que fazer para esses dias, querido. Pelo reino de Deus, pelo nome do Senhor, pela nossa família.
Eu gosto muito de alguns textos que falam sobre responsabilidade, mas um dos que me chama mais atenção, história de Esther, quando ela está no palácio e de repente há um decreto que todos os judeus ali seriam mortos ali. E Mardoqueu, ele chega em Esther e fala: Esther, ó, você está no palácio, você vai ter que ajudar nós agora. Ela, não. Ela pega e tenta fugir da sua responsabilidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Mardoqueu, ele fala uma coisa: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Deus, ele usa Mardoqueu ali para lembrar Esther da responsabilidade dela, que ela estava no palácio do rei, não era só para desfrutar das coisas do rei, era para um tempo de responsabilidade, que agora o povo dela, o povo de Israel, o povo de Deus precisava dela. Sabe, querido, existem pessoas, existe um povo aí, o povo de Deus que precisa de você, meu irmão, irmã, que precisa de nós, que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade nesses dias dentro do reino de Deus. E Arão entender isso, Uri entender isso, Moisés e Josué fez com que eles vivessem a vitória de Deus, o sobrenatural de Deus. Unidade protege, querido. Nós vamos às vezes ter um ambiente, vamos ter que ir contra o ambiente e vamos ter que estar dispostos a viver unidade nesses dias, porque sozinho, meu irmão, você não vai conseguir. Você precisa da presença do Senhor, e o Senhor, ele se manifesta em cada um de nós. Sabe, quando nós andamos em unidade, nós nos tornamos completos. Às vezes o que me falta aqui, ó, tem aqui no Danilo, tem aqui no Rodrigo. É isso que é andar em unidade. Faltava algumas coisas em Josué, mas Moisés tinha. Faltavam alguns atributos para aquela batalha em Moisés, mas ali Arão e Ur tinha. O que você tem a oferecer ao Senhor nesses dias? E às vezes nós queremos oferecer as mesmas ferramentas que o próximo, mas nós somos diferentes uns dos outros. Deus vai nos usar de maneira diferente. Ele faz o que Ele quer, querido. Então você tem que se perguntar: por que o Senhor te colocou nessa família que você está? É a família que Deus te deu. Tem um propósito, há uma responsabilidade. Por que o Senhor te colocou na cidade de Londrina? Por que o Senhor te colocou nessa empresa nesse momento? Ou porque o Senhor nos tira de alguns ambientes e nos coloca em outros? Quando nós paramos para pensar nisso, nós começamos a assumir a responsabilidade de tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Havia uma grande responsabilidade, querido, porque quando se perdia uma guerra, todo o povo virava escravo. Os que sobreviviam viravam escravos. Então, ou era morte ou escravidão. Então, não era simplesmente uma batalha ou um jogo, eram as vidas daquelas pessoas que eles amavam. Sabe o que está em jogo esses dias? É aqueles que você e eu amamos, que ainda não encontraram com o Senhor. Sabe o que está em jogo esses dias? São batalhas espirituais, o qual Cristo já venceu na cruz do Calvário, mas nós precisamos crer que Ele já venceu e andar nisso. O povo de Israel estava passando por um momento difícil, mas esses homens de Deus tomaram a posição de andar em unidade, querido. E é interessante que no versículo 10, você está entendendo, querido? Amém? Glória a Deus. Diz assim: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Terceiro ponto importante, querido, é que quando nós assumimos, nós nos tornamos responsáveis. Nós não fugimos de batalhas, amém? Diga assim: não, mais forte, não fugir de batalhas. Em batalhas, queridos, que não é Satanás que manda, não, é o próprio Deus. Essa batalha aqui foi mandada pelo próprio Deus. Havia um momento dentro dos corações dos israelitas ali, e esse momento era um momento de incredulidade, o qual eles perguntam: Deus está aqui ou não está? E logo após, a guerra enviada pelo próprio Deus. Então, queridos, nós temos que entender isso, que existem batalhas que nós temos que discernir isso. Opa, não, esse daqui é um ataque de Satanás, então nós repreendemos, que ele já está vencido na cruz do Calvário. Opa, esse aqui é uma batalha que o próprio Senhor está me ensinando, então em nome do Senhor eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou amadurecer, a minha fé vai crescer nele. Nós temos que se perguntar que tipo de batalha estamos lutando, e não podemos fugir, porque senão o Senhor, que é o mestre, né, ele vai nos ensinar de novo e de novo, até que nós venhamos a aprender. Que nós venhamos ser ensináveis por Deus nesses dias. Porque Josué, ele viu um dos maiores desafios talvez da sua vida, e ele não fugiu da batalha.
A Bíblia não cita quem foram os homens que ele escolheu, mas foram homens que não fugiram da batalha. Não foram mencionados, mas foram homens de Deus naquele momento. Foram homens de Deus, porque o que importa não é não sermos mencionados, sermos lembrados em lugares, o que importa é sermos homens e mulheres de Deus nesses dias. O que importa é que eu escutava um pastor falando uma coisa que eu sempre refletia: se você não estivesse mais na terra hoje, o que diriam de você? Nossa, fez tanta falta, era uma pessoa tão legal? Ou não? Eu conhecia Jesus através da vida dele. Eu sentia Deus através da vida dela. Como faz falta, ela trazia tanta paz para essa empresa. Ele trazia tanta presença de Deus, tanta esperança para esse lugar. O que farariam de mim e de você, querido? Eu penso sobre isso. Que venham dizer ali, olha, o homem e uma mulher de Deus. Qual que é a marca que nós temos deixado nesses dias, queridos? Porque se nós fugimos das batalhas que temos enfrentado, as batalhas espirituais, as únicas marcas que vamos deixar são de homens e mulheres que viveram nessa terra. E Deus não nos chamou só para sobreviver, é que Ele nos chamou para viver. E a palavra do Senhor diz em João, viver uma vida em abundância. Amém? E uma vida em abundância só é possível quando estamos vivendo com Deus, na presença de Deus. É interessante que a história ela continua. E no versículo 10, a parte B, fala assim: Arão e Ur subiram para o alto do monte. Um quarto ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre as nossas motivações. Diga assim: minhas motivações precisam estar em Cristo. Nossas motivações precisam estar em Deus, querido, no Senhor. É interessante que Arão e Ur talvez poderiam não assumir o papel aqui. Não, já tem um intercessor. Moisés é o responsável aqui. Se perder, está nas costas dele. Se ganhar, não fez mais que obrigação, né? Josué já vai lutar com os homens. Arão e Ur poderiam ter pensado: nós vamos mais para frente, lá uns 20, 30 quilômetros, e daqui a gente assiste tudo, né? E, né? Se der certo, nós vamos comemorar. Se não der, já estamos no caminho. E às vezes nós pegamos dentro do corpo de Cristo membros que já cresceram tanto no Senhor, por estar ligados ao cabeça, que é Cristo, já cresceram tantos no Senhor, mas de repente mudam suas motivações no meio do caminho. A motivação de Arão e Ur, querida, era realmente: não, há uma batalha do Senhor aqui, há uma batalha em nome do Senhor, há uma batalha para defender o nosso povo, aquele que nós amamos. Então nós vamos ajudar Moisés. Ah, mas é só para segurar as mãos, não tem problema, eu estou aqui. Nós pastoreamos por 4 anos em Castro e crescemos muito ali em Deus. E quando fomos falar que nós estávamos retornando, né, um dos pastores do presbitério chegou em mim e falou assim: olha, veja bem, vai que você retorna, depois não tem campo nenhum, o que você vai fazer da sua vida? Né? Aí eu falei para a Vitória, eu falei: amor, eu acho que eu fui grosso com ele, mas não foi minha intenção. Eu falei para ele: pastor, eu não preciso de um campo, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Porque eu nunca quis isso aqui, nada disso aqui, cantar, pregar, falar, eu tenho vergonha, não parece, mas eu tenho, irmãos. O Renan fala isso sempre, pastor Renan. Não parece, mas eu sou tímido. Fala um monte, né? Mentira, tenho sim, sou tímido. Então, nunca foi isso que me motivou. Eu amava estar na igreja, com o povo de Deus, cantando a Deus, conhecer Jesus. Tem uma canção, não sei se a pastora Rosângela vai lembrar, que é aquela: fui numa segunda que ele me encontrou. Se alguém conhece essa, está ficando velhinho já, né? E eu lembro o dia que eu encontrei o Senhor, foi numa quarta-feira, né? Lá em Rolândia, os banquinhos de madeira, chovendo, caía umas gotinhas assim, né, no corredor, né? Que era para deixar o ambiente mais gostoso, assim, mais fresco. O ar-condicionado não era tão moderno quanto esse, querido. Mas eu lembro o dia que eu encontrei Ele. Eu lembro o dia que eu tive uma experiência com o Senhor. E essa é a motivação das nossas vidas, querido. O dia em que nós encontramos o Senhor e o dia que nós encontraremos com Ele na eternidade. Essa é a nossa maior motivação, querido. Se a nossa maior motivação não é a presença de Deus nessa terra,
nós estamos desperdiçando os melhores dias da nossa vida. Às vezes, querido, esse mundo nos gera tristeza, muitas tristezas, lutas, decepções, frustrações, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Nada. Portanto, querido, firme as suas motivações no Senhor. Olhe para o alvo nesses dias. Olhe para a presença de Deus. Sabe que o que motivou Arão e Ur subir aquele monte para fazer algo tão simples? Segurar as mãos de Moisés ali, puxar as pedras, algo tão simples. Mas o Senhor, Ele é simples, querido. Ele age de maneira simples às vezes. Às vezes nós não entendemos tudo, mas o Senhor quer nos usar nesses dias. Portanto, entenda isso, querido, que as nossas motivações, sempre nós temos que estar questionando as nossas motivações. Por que eu faço isso? Por que você veio à igreja essa noite, querido, por exemplo? Por quê? Por que você continua orando? Ou talvez por que você parou de orar? Isso fala muito sobre as nossas motivações. Que o Senhor, que a presença dEle venha te motivar nesses dias. Que a presença dEle venha ser o combustível da sua alma, meu irmão, minha irmã. Porque nos dias difíceis, quando tudo se for, tudo passar, tudo acabar, quando pessoas forem, quando coisas difíceis acontecerem, Ele ainda estará lá, porque Ele é fiel. O Senhor ainda estava lá, querido, no meio do seu povo. Mesmo quando eles falavam, o Senhor não está mais no meio de nós, Moisés. Estou achando que Ele não está mais. Mas Ele estava. E é interessante, querido, nós já estamos acabando. O versículo 12 e o 13, para nós encerrarmos, diz assim: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um de outro. E assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Um quinto ponto, querido, é que quando nós assumimos a responsabilidade, nos tornamos responsáveis. É a mesma coisa de dizer, eu me importo. Diga assim, eu me importo. Quando nós assumimos a responsabilidade, vemos a nossa família sofrer, temos que dizer, eu me importo. Então eu vou orar pela minha família, eu vou amar a minha família, eu vou perdoar a minha família. Vemos que a nação, nunca passamos dias em que infrações, tantas coisas aconteceram nos países, no Brasil. Então a nação geme, o povo geme. Nós vamos dizer, eu me importo, nós vamos orar pela nossa nação. Ali Arão e Ur, eles tomam uma decisão de dizer que eles se importavam com o povo, se importavam com Moisés, se importavam com Josué que estava lá lutando. E foi ato simples, olha, nós vamos pegar uma pedra aqui, você senta aqui, Moisés, deixa que nós vamos segurar as suas mãos. Nós se importamos com você, nós se importamos com essa causa, nós se importamos com o nome de Deus, nós se importamos com as promessas de Deus que ainda vão se cumprir em nossas vidas, Moisés. Nós se importamos com tudo que Deus colocou em nossas vidas e com tudo que o Senhor já nos ensinou através da sua vida. Foi isso, querido, o que Arão e Ur tomou a decisão. Talvez você fale assim, foi tão simples, mas era o que Deus queria para a vida deles naquele dia. Às vezes vai ser simples o que Deus vai te pedir, mas é o que Deus está querendo de nós nesses dias. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para você, querido, eu sei o que Ele tem pedido para mim. E nós temos que estar dispostos a realizar o simples que Deus está nos pedindo, para viver o sobrenatural do Senhor nesses dias. Porque não se tratava apenas de uma guerra, se tratava de Deus ensinar Israel que eles precisavam entender que Ele ainda estava no meio deles, que a presença dEle ainda era poderosa para destruir qualquer inimigo e principalmente para acender a chama de fé dentro do coração deles. E o último ponto, querido, que eu gostaria de destacar está no versículo 13. Olha só: e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Diga assim, ao fio da espada. Querido, nós temos que entender que para esse tempo de responsabilidade, para nós assumirmos e tomarmos posse de tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor já colocou em nossas mãos, não vai ser na nossa força, mas vai ser ao fio da espada. Ao fio da espada. A palavra de Deus é poderosa, querido. Quando Jesus ele é confrontado por Satanás no deserto, o Senhor ele vem e fala nada mais, nada menos do que a palavra de Deus.
ao fio da espada. O próprio Jesus ali, ele coloca Satanás no seu devido lugar. E nesses dias, querido, nós temos que tomar posse como homens e mulheres de Deus, assumir a responsabilidade, mas vai ter que ser ao fio da espada. Vai ter que ser com a palavra de Deus dentro dos nossos corações, saindo dos nossos lábios, incendiando as nossas vidas e nos ajudando em cada área das nossas vidas. Porque ali foi com uma espada mesmo terrena, mas nesses dias a batalha espiritual que estamos enfrentando vai ser através da palavra de Deus que nós já vencemos, quando cremos e praticamos ela. Então, querido, temos que entender e crer nisso, que esse tempo de responsabilidade, e que a igreja, o Senhor está chamando a igreja a assumir nesses dias, só vai ser possível se a igreja fazer ao fio da espada nesses dias. Amém? Teu casamento, teus sonhos, teus projetos, os medos, né? Não vou falar teus medos, mas os medos, as decepções, tantas coisas, somente ao fio da espada, querido, somente ao fim da espada, que é que nós vamos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós. Você crê nisso? Se coloque de pé. Aleluias. Sabe, o Senhor falou muito ao meu coração quando eu estava preparando esse sermão, lendo esse texto, sobre um tempo de responsabilidade, sobre tudo que o Senhor já me deu, tudo que o Senhor já falou. Eu não sei tudo que o Senhor já falou para você, eu sei tudo que o Senhor já falou para mim. E nós temos que nos lembrar, querido, e entender que há um tempo de responsabilidade para a igreja nesses dias. Não podemos ser negligentes dentro daquilo que nós já ouvimos de Deus, e já cremos, e já recebemos de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. A presença do Senhor é real neste lugar, e Ele irá cumprir toda a sua vontade na minha e na sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Espírito Santo, eu quero te louvar e te agradecer, meu amigo, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ajuda nesses dias, Senhor, a assumir a responsabilidade de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Às vezes são coisas pequenas, Senhor, mas é o que o Senhor nos deu. E tem coisas que são grandes projetos, como as nossas famílias, como o nosso chamado, Senhor, como o Senhor fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Ajuda filhos e filhas nesses dias, Espírito Santo, a vencer, Senhor, qualquer, Senhor, circunstância, ao fio da espada, Senhor. Não é com a nossa força, Senhor, não é do nosso jeito, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que tentamos do nosso jeito. Nos ajuda, Senhor, ao fio da espada nesses dias, crermos e tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, às vezes, Senhor, nós vemos batalhas e tentamos lutar sozinhos, Senhor. Nos ajuda a andar em unidade como igreja. Nos ajuda, Senhor, a andar em oração junto com nossos irmãos, pastores, líderes. Nos ajuda, Senhor, como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas motivações nesses dias venham ser o Senhor, venha ser a Tua presença, venha ser te buscar e te conhecer e crer que a Sua presença ainda é real e ela ainda está no meio de nós. Pai, que em nome de Jesus, assim como o Senhor ensinou para aqueles homens e para todo Israel, que a Sua presença era poderosa e era mais importante, nos ajuda, Senhor, a aprender sempre contigo, Senhor, e a assumir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, quer seja recursos, quer seja, Senhor, pessoas, quer seja dons, talentos, eu não sei, Senhor, mas o Senhor tem nos chamado, Senhor, para esse último tempo, Senhor, para assumirmos a nossa responsabilidade, para Te representar nessa terra, Senhor, até que o Senhor venha. Não nos deixe falhar nessa missão, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cumprir toda a Tua vontade, Senhor, nessa terra. Em nome